na família dos fundadores da Associação Tradicionalista Poncho Branco, que iniciou suas atividades no dia 8 de agosto de 1965, na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Meus pais seguiram a cultura familiar e hoje fazem parte da patronagem deste Centro de Tradições Gaúchas. Eu estou incluída neste contexto desde sempre. Às vezes, fico me perguntando, se minha família não tivesse essa trajetória, será que eu teria entrado para um grupo de danças tradicionais gaúchas? Meu nome é Luísa Barbosa Pereira e eu não sou a primeira nem a última mulher a questionar o meio tradicionalista como ele é hoje. Eu tenho 20 anos, eu sou de Santa Maria, nasci aqui, moro aqui. Tenho 28 anos, nasci em Dom Pedrito. Tenho 20 anos e sou natural de Santa Maria. Tenho 19 anos e eu sou natural de Santa Maria. Eu tenho 22 anos, sou natural de Manaus, Amazonas. Tenho 21 anos e sou natural de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu tenho 20 anos e eu sou de Capanema, Paraná. Ao longo do tempo, fui percebendo os ambientes tradicionalistas de outras formas. Vivenciei alguns processos de criação em dança e a maioria deles construídos de forma colaborativa. Também tomei contato com estudos feministas, então algumas questões começaram a povoar meu pensamento. Repensei práticas, revisitei o lugar e a performance esperada sobre ser uma prenda. Vi que muitas vezes nos são impostos papéis secundários ou somos invisibilizados no movimento tradicionalista gaúcho. Fico pensando em como são coreografadas e dirigidas as entradas e saídas. Este seria um espaço para criação e transformação nos CTGs? Então, comecei uma busca que me move, pelo protagonismo feminino no contexto das danças tradicionais gaúchas, mas não sozinha. Às vezes é bem limitante ser prenda dentro do movimento tradicionalista. Sempre que tem uma mulher instrutora, é um casal, vem acompanhada de um homem. A mulher não só faz a parte das prendas, como quando há alguma crítica, a parte dela é mudada. E por que essa limitação, né? Se ela dançou a mesma quantidade de anos, às vezes, que esse homem que está ensinando, eles têm a mesma trajetória, por que então ela não pode fazer parte de tudo, né? Eu sempre me questionei isso. O movimento tradicionalista gaúcho tem seu início nos anos 60 do século XX, mas seu surgimento remonta à década de 1940 do mesmo século. Ou seja, as coisas eram diferentes e o que mais importava eram os costumes tradicionais do gaúcho e o conservadorismo. Paixão Cortes, importante nome da história do tradicionalismo gaúcho, escreve junto a Barbosa Lessa, na década de 50, o Manual das Danças Tradicionais Gaúchas. Esta palavra, manual, pode nos fazer pensar um pouco. No meu entendimento, lembra uma regra, um roteiro a seguir. Não podemos olhar para a busca destes folcloristas sem considerar a importância de todo o processo que construíram. Mas, ao final da sua vida, o próprio Paixão Cortes muitas vezes alertava sobre sua discordância em relação ao que havia sido feito no tradicionalismo a partir do manual. O protagonista é sempre o homem, né? Tanto que a maioria dos professores de CTG são homens. É um pouco machista esse mundo. O homem tá sempre em vantagem na dança, vamos dizer assim. Muitas danças, a mulher ela ainda se restringe nos movimentos, o homem aparece mais, a mulher deixa de fazer muitas coisas ou faz movimentos diminutos, né? Veio essa construção da mulher que ela tinha que fazer aquilo, ela era daquele jeito e foi se passando e aqui acabou que não foi sendo mudado, né? Foi se trazendo na história desse jeito e até hoje, dentro da dança tradicional, muitos movimentos ainda são daquele jeito antigo. Imagina, eu tinha uns 8 anos, talvez, quando eu conheci a dança e os movimentos são os mesmos. Não é porque a gente quer, porque aquilo foi nos ensinado daquele jeito. Fomos doutrinados a fazer aquilo, entendeu?
está escrito, porque foi construído um manual de danças tradicionais, onde lá diz que a prenda tem que fazer movimentos diminutos. E a gente acaba sendo doutrinado a seguir aquilo e a respeitar aquilo, né? No início, o movimento era exclusivamente para os homens. Quando as mulheres ingressaram lá no 35, surgiu a necessidade de encontrar uma forma de tratamento que as identificasse, mostrando toda a sua delicadeza e atitude de mulher perfeita. Assim como afirma Dutra, surge a prenda, trazendo com essa expressão um ideal de pureza e graciosidade. Eu acredito que nós mulheres e prendas podemos, se quisermos, ter todas essas características, mas isso não significa que não podemos ser fortes, audaciosas como é esperado dos homens. Isto fui entender melhor em contato com alguns estudos feministas. Segundo o livro A Evolução Histórica da Mulher Gaúcha, as primeiras mulheres a participarem do movimento tradicionalista gaúcho foram Marília Zarrans e Ludmila Zarrans. Em outro registro teórico do livro de Darcy Paixão, encontra-se os nomes das primeiras mulheres que ingressaram no movimento, que foram, segundo seu estudo, Maria Zulema Paixão Cortes, Dercy Vieira, Leila Barros Coelho, Nora Dutra Ferreira, Lia Santos, Edna Ribeiro, Miriam Fernandes Costas, Salomé Esteus, Lídia Mioto e Suzel de Castro. Nós não tínhamos assim um coreógrafo ou uma coreógrafa, nós tínhamos um casal que era um senhor que tocava gaita, que fazia então a música para dança, e essa esposa dele, a senhora, ela ensinava as danças para nós, mas era tudo muito simples. Então, normalmente, assim, eram as danças tradicionais, as mais comuns, pezinho, balai, marrita. Até eu me lembro que quando eu era pequena, aprendi tirando lenço também, que foi algo bem diferente. Mas era muito simples, assim, essa senhora que ensinava. Então, eles eram responsáveis pelo grupo, eles ensinavam e o próprio senhor, então, né, ele tocava gaita. Hoje eu vejo muito mais professoras, muito mais coreógrafas, pessoas que estão estudando e falando, não, isso aqui é lugar da mulher também, a gente também faz história. Eu sempre vi, assim, o CTG com bastante prendas, com todo mundo lá envolvido, assim. Eu sempre achei, assim, que sempre teve, né, muita participação feminina. Na patronagem eu não me recordo, assim, dessa época, né? Isso eu tô falando lá dos anos 80, 90, então eu não me recordo porque eu participava era mais do grupo, né, do conjunto de danças. Mas a patronagem eu participo agora, então agora eu vejo uma maior participação do que eu via naquela época. Desde o começo, a mulher não é muito presente ou não é muito citada na história do tradicionalismo gaúcho, na formação do tradicionalismo gaúcho. O que eu observo hoje em dia é que muitas já conquistaram ou estão tentando conquistar o seu espaço. A gente já vê mulheres dentro do MTG. Esse ano foi a primeira vez que o MTG teve, né, então, uma liderança feminina. Então é uma conquista com certeza. Tem pensamentos que a gente não muda, mas é bom ver que tem muitos pensamentos que a gente já mudou. Eu conheço muitas pessoas que já mudaram de visão e conheço também uma nova geração tradicionalista que está vindo já com outro pensamento. A maioria são homens que estão ali, na função de patrão, de coordenador, enfim. E no poncho sempre foram as mulheres assim que tiveram à frente de tudo. E a mulher, ela tem uma visão de um todo, então ela não vê só um lado, ela vê todo o lado, né? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma patroa, uma vice-patroa, uma coordenadora, ela não cuida só de um aspecto dentro do CTG, ela cuida do todo. Então, ela sabe o que está acontecendo na cozinha, ela sabe o que está acontecendo na copa, ela está cuidando da entrada do CTG, ela está cuidando do ambiente. Nas buscas e estudos para o meu TCC, descobri que havia, em 1949, na inserção das mulheres no movimento, a intenção de que elas estivessem relacionadas à montagem de coreografias baseadas nas danças tradicionais. A expressão baseada nas danças tradicionais inquietou-me. Perguntei-me muito sobre quem foram essas mulheres e que danças eram essas. Como este era um período muito inicial, onde estava sendo sistematizado o que posteriormente viraria o Manual das Danças, seriam essas montagens as próprias danças descritas até hoje?
ou seriam criações feitas pelas mulheres, a partir delas, dando os primeiros passos para que muitas décadas depois receberia o nome de entradas e saídas. Nasço flor, me torno pedra, exigência de ser forte. Não há sul e não há norte que destinem minhas ideias. Fomos acostumadas a não nos metermos em coisas masculinas. Sendo assim, dentro do CTG, um ambiente onde ainda há muito conservadorismo, é lógico pensar que nunca nos ensinariam a parte dos peões e as danças. Então, como vou ensinar o que ninguém me ensina? Permitir que as mulheres se apropriem do conhecimento das danças masculinas significa empoderá-las para esse lugar de poder ensinar aos outros. Porque enquanto apenas soubermos nossos sarandeios, não poderemos ser professoras. Nós, prendas, podemos ser professoras de um grupo de danças tradicionais. Não precisamos esperar que um homem nos ensine os sapateios. A gente pode aprender sozinha, lendo manual, praticando, vendo vídeos. E para ocupar esse lugar, podemos desenvolver uma nova visão, coreografando e sendo professoras inclusivas, que provocam reflexões e instigam a autoria dos e das participantes dos grupos. Ser essa professora que também se pergunta, que reflete sobre sua prática, que tem humildade para reconhecer os seus limites, mas também que tem muita coragem para tocar em determinados pontos. Dançar uma chula, numa versão feminina, né? Que é uma construção que não é feminina e que a gente aprende que não é do feminino e que a gente, portanto, não faz, porque não sapateamos. Essa chula feita pelas prendas seria feita com o mesmo propósito que ela é feita pelos peões, porque pelos peões é uma questão de honra, uma questão de conquistar a prenda com seus movimentos. Da mesma forma que a maioria dos sarandeios são para conquistar o peão e chamar atenção. Mas será que uma chula de prendas seria para isso ou teria um objetivo maior, algo maior por trás? Chula é algo criado pro homem dançar daquele jeito e aí tu foi lá e falou, não, vamos fazer assim. E a gente fez e ficou super legal. E realmente as coisas elas devem ser desconstruídas e construídas, entende? Com o passar do tempo, minha forma de ver o mundo e a docência foram se modificando. Hoje penso que o professor e a professora não têm apenas o papel de fazer com que os dançarinos e as dançarinas sejam impecáveis, harmônicos e tecnicamente corretos na hora de estarem no palco. Entendo que devem estar ali também com o objetivo de fazer diferença na vida dessas pessoas. Almejo que de alguma forma, nós docentes, façamos uma mudança dentro do CTG e na sociedade em que ele existe. A questão da composição também foi, pra mim, foi muito boa, assim, de soltar, de criar o movimento. A gente aprende a reproduzir, a gente dança a dança tradicionalista exatamente como ela é. Não pode mudar nada, não pode fazer um outro giro. O máximo que tu pode é inventar um sarandeio aqui e outro ali. Eu não sou acostumada a criar nada para o CTG. E sempre tudo me foi posto como o coreógrafo decidia que tinha que ser. Então ter algo que tu fez parte da criação é legal, é muito emocionante, é interessante tu ver, olha ali, ó, essa parte foi eu quem fiz. Tinha algumas palavras-chave que traziam algumas reflexões sobre esse ser prenda e sobre como isso muitas vezes nos limita a uma definição fixa que pode não nos representar e provavelmente não nos representa mais, porque é uma definição que não é atual, é uma definição que provavelmente não foi criada por mulheres e que não tem como representar a nossa vivência hoje em dia. E aí criar sobre isso era, pra mim, poder expressar com o meu corpo essas limitações, essas amarras. Já dancei muitas coreografias na minha vida e nenhum coreógrafo tinha me proposto montar um movimento de acordo com uma palavra. É o teu sentimento, entende? O movimento, ele te dá outro sentido. É diferente de tu fazer um movimento que outra pessoa fez e tu nem sabe o porquê que a pessoa fez aquele movimento, entende? Poder estar dentro de um lugar onde as pessoas se propõem a discutir sobre isso, concordando ou não, e poder ver a opinião das outras pessoas, foi muito enriquecedor e gratificante. Eu nunca criei nada dentro do CTG. Então tu acaba impondo limites que na verdade não existem, né? Eu, por exemplo, estava limitada a muitos anos de repetição, né?
Então, o processo de criação, no início eu achei muito difícil, muito desafiador, mas eu achei incrível. No final ficou muito legal, eu me senti valorizada, com certeza. Nessa terra de senhores, planto e colho, recomeço. Vai e vem de uma história que sempre remarca o preço. Porque eu fui isso tanto tempo e agora o que eu sou, como eu sou, o que me representa nesse sentido. E aí escolher as palavras foi mais a partir dessa memória de carinho, de como eu gostava de estar lá e como eu me sentia bem, mas essa revolta com o que me prende como prenda, isso fez parte de mim por muito tempo e era uma parte muito relevante. E se eu tô discutindo isso é porque é algo que ainda é importante pra mim. As minhas sequências, elas foram baseadas no que eu vivi dentro do tradicionalismo. A questão da gente discordar de muitas coisas dentro desse conservadorismo, do tradicionalismo, também foi uma coisa que apareceu bastante nas minhas sequências. De às vezes a gente querer sair, a gente querer se expressar, a gente querer abrir as coisas e não conseguir. E também apareceu a parte de já conseguir se abrir, de já conseguir uma maior liberdade. Foi uma sequência baseada muito na emoção e no sentimento. Poder botar numa coreografia tudo o que tu sente em determinados momentos que a gente foi conversando. E aí, às vezes, até assim, tu monta uma coreografia e aí depois, quando a gente se juntava ali no final para conversar sobre elas, tu começava a pensar um pouco sobre outras coisas que tu não imaginava, sabe? E daí, tipo, tu poder conversar sobre isso e poder ter essa troca, assim, e botar numa coreografia, eu achei isso, assim, incrível. E essa coreografia, né, ela traz muito disso, traz muita emoção, muito sentimento e também algumas dificuldades que precisam ser superadas, alguns momentos que a gente teve um pouco mais emotivo. Então, ela traz um pouco de tudo, assim. Eu tentei criar, assim, algo que saísse daquela coisa engessada que é, né, tipo, e também aliar isso à parte mais livre da mulher, né. Eu tentei trazer o quanto a mulher é presa, mas ao mesmo tempo a mulher se soltando. As minhas criações do projeto foram muito focadas nessa parte de tentar conquistar o meu espaço. Eu trouxe muito as minhas lembranças dentro do CTG. Eu fui conhecendo a história dessas outras participantes e eu percebi que isso foi fazendo parte do meu corpo nas minhas criações. É muito difícil desconstruir o que está posto há tanto tempo. Mas com certeza o projeto mudou o meu olhar sobre criação. Encarar as problemáticas, os defeitos, as coisas que a gente gosta é algo complicado e que às vezes machuca. Mas não encarar, eu acho que não é a melhor opção. Já nasci no contratempo da costela do Adão. Não bradaram liberdade, fui escrava da opressão. Pari um povo retumbante que gritava por fogo, padeci aos olhos deles, voltei das brasas a lutar de novo. No peito um descanso, mas a paz eu não alcanço se a palavra não gastar. Talvez só o que resta no paradeiro do mundo calar meu choro profundo
e meu direito clamar. Prenda tem voz. 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 Conteúdo que adenda. Conteúdo que adenda. Conteúdo que adenda. Cerne que acenda. Cerne que acenda. Cerne que acenda a sapiência que não omite. Sapiência que não omite. Trago e evoco e outro mito. Medo masculino antigo. Deus Ametes. Intuição.